O dia amanheceu nublado em São Paulo. Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, observava as gotas de chuva escorrendo pela janela de seu carro enquanto atravessava a Avenida Paulista. Após uma semana intensa de shows pelo interior de Minas Gerais, ele tinha decidido passar alguns dias na capital paulista para reuniões com sua produtora e gravação de participações em programas de televisão. Precisamos pegar o metrô, Leonardo. Com essa chuva e o trânsito parado, não vamos chegar a tempo na Globo, disse Poliana, sua assessora há mais de 15 anos, consultando nervosamente o relógio. Leonardo franziu a testa, desacostumado a usar transporte público. Sua rotina normalmente envolvia carros particulares, aviões e toda a infraestrutura que sua fama proporcionava. No entanto, o congestionamento causado pela forte chuva não deixava alternativas. Tudo bem, vamos nessa. Faz quanto tempo que não pego um metrô? Uns 20 anos? Comentou com um sorriso, ajeitando o boné e os óculos escuros que usava na tentativa de passar despercebido. Desceram na estação Consolação. O movimento era intenso, típico de uma terça-feira pela manhã em São Paulo. Leonardo caminhava observando as pessoas, a maioria distraída em seus celulares ou com expressões sérias, presas em pensamentos sobre o trabalho que as aguardava. O burburinho das conversas, o som dos trens chegando e partindo, os avisos sonoros, tudo aquilo formava uma sinfonia urbana que o cantor raramente experimentava. Foi quando, ao descer para a plataforma da linha amarela, um som diferente captou sua atenção. Uma voz jovem, acompanhada por um violão simples, mas bem tocado, ecoava pelo espaço amplo da estação. Leonardo parou, instintivamente atraído pela melodia. Poliana puxou seu braço. Vamos, Léo, não temos tempo para parar. Mas ele permaneceu imóvel, escutando. A voz era clara, com um timbre naturalmente afinado que poucos possuíam sem treinamento. O garoto cantava Pense em Mim, um clássico de Leandro e Leonardo, com uma interpretação que trazia uma melancolia juvenil, diferente da versão original. Espera só um minuto, pediu Leonardo, afastando-se em direção ao som. No canto da plataforma, um adolescente de aproximadamente 16 anos cantava com os olhos fechados, como se estivesse sozinho em seu quarto e não em uma estação movimentada de metrô. Usava roupas simples, uma camiseta desbotada, jeans surrado e tênis que já tinham visto dias melhores. Ao seu lado, um pequeno estojo de violão aberto no chão continha algumas poucas moedas. O garoto abriu os olhos ao terminar a canção, revelando um olhar profundo que parecia carregar mais experiências do que seus poucos anos sugeriam. Algumas pessoas aplaudiram discretamente, outras lançaram moedas no estojo enquanto passavam apressadas. O jovem agradeceu com um aceno tímido e imediatamente começou outra música, agora Talismã, outra canção que Leonardo conhecia bem. O cantor se aproximou lentamente, ajustando o boné para cobrir melhor o rosto. Algo naquele menino o intrigava. Não era apenas o talento, que era inegável, mas havia uma intensidade emotiva em sua interpretação que só vinha com a vivência, com dores reais. Leonardo ficou observando até o final da música, ignorando os gestos impacientes de Poliana alguns metros atrás. Quando o jovem terminou, ele se aproximou e depositou algumas notas no estojo. Você canta muito bem, garoto, disse Leonardo, mantendo a voz baixa. O adolescente levantou o olhar, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Obrigado, senhor. Havia uma educação na resposta que também chamou a atenção de Leonardo. O menino não tinha o comportamento expansivo típico de adolescentes paulistanos. Qual é o seu nome? Miguel, senhor. De onde você é, Miguel? Seu sotaque não é daqui. O garoto hesitou por um momento, ajeitando o violão no colo. Sou de Goiânia. Estou em São Paulo há pouco tempo. Leonardo sentiu uma conexão imediata. Goiânia, a terra do sertanejo, sua própria origem musical. E o que te traz para cantar no metrô de São Paulo? Um talento como o seu. Antes que Miguel pudesse responder,
O som de um trem se aproximando interrompeu a conversa. Poliana chegou ao lado de Leonardo, puxando-o pelo braço com mais insistência. Leonardo, precisamos ir agora ou vamos perder o compromisso? O cantor relutou, sentindo que havia algo mais naquela história, mas o dever o chamava. Tirou um cartão do bolso e o estendeu para Miguel. Esse é o contato do meu produtor. Liga para ele e diz que eu pedi para você ligar. Quero saber mais sobre você e essa sua música. Os olhos de Miguel se arregalaram ao reconhecer finalmente quem estava falando com ele. Leonardo sorriu, colocou um dedo sobre os lábios pedindo discrição e seguiu para o trem que acabava de chegar, deixando para trás um jovem boquiaberto segurando um cartão que poderia mudar sua vida. Durante todo o trajeto até o estúdio da Globo, Leonardo permaneceu pensativo. Havia algo no olhar daquele garoto, uma história não contada que o intrigava profundamente. 3 dias se passaram sem que Leonardo recebesse qualquer notícia sobre o garoto do metrô. Sua agenda continuava intensa. Entrevistas, reuniões com patrocinadores e uma apresentação no programa Altas Horas ocupavam seu tempo, mas seus pensamentos frequentemente voltavam àquele breve encontro. Júnior, ninguém ligou perguntando por mim? Um garoto chamado Miguel, de Goiânia, perguntou ao seu produtor enquanto saíam de um restaurante no Itaim Bibi, após um almoço de negócios. Nada ainda, Léo. Tem certeza que ele vai ligar? Esses meninos de rua às vezes perdem os contatos ou vendem para conseguir dinheiro rápido. Leonardo balançou a cabeça, desaprovando o comentário. Ele não me pareceu um menino de rua qualquer. Tinha algo diferente nele, uma educação, um talento natural, e aquele olhar parecia que estava carregando o mundo nas costas. Naquela noite, após finalizar seus compromissos, Leonardo decidiu fazer algo impulsivo. Dispensou o motorista e pegou um táxi até a Estação Consolação, o mesmo local onde havia encontrado Miguel. Era quase 10 da noite e a estação estava bem menos movimentada que na manhã do encontro. Percorreu lentamente as plataformas, observando cada canto, cada corredor, mas não havia sinal do jovem cantor. Perguntou a alguns funcionários se conheciam um adolescente que costumava tocar ali, mas ninguém soube informar com precisão. Tem vários que vêm cantar aqui, sabe como é? Uns ficam uns dias, depois somem, disse um segurança de meia-idade, dando de ombros. Leonardo deixou seu número com o homem, pedindo que entrasse em contato caso visse o garoto, e saiu da estação com uma sensação de desapontamento. Ao passar pela saída da Rua da Consolação, notou um pequeno bar na esquina. O tipo de estabelecimento simples, frequentado por trabalhadores no final do expediente. Foi quando ouviu a mesma voz, agora cantando Horizonte Azul, uma composição menos conhecida de sua carreira solo. Leonardo seguiu o som até encontrar Miguel sentado em um banco improvisado na calçada em frente ao bar, tocando para um pequeno grupo de pessoas que bebiam cerveja em mesas de plástico. O dono do bar, um senhor de aproximadamente 60 anos, servia às mesas enquanto balançava a cabeça ao ritmo da música. Leonardo se aproximou discretamente, encostando-se na parede do estabelecimento para observar sem interromper. Miguel cantava com a mesma intensidade que demonstrara no metrô, mas agora parecia mais à vontade, interagindo com seu pequeno público. Ao final da música, aplausos espontâneos surgiram e alguém pediu festa de rodeio. O garoto sorriu e atendeu ao pedido, dedilhando os primeiros acordes com habilidade. Leonardo esperou que ele terminasse o set antes de se aproximar. Quando o fez, Miguel o reconheceu imediatamente. Senhor Leonardo, eu ia ligar para o número que o senhor me deu. Juro que ia. Só estava juntando coragem. Pode me chamar só de Leonardo, senhor, respondeu com um sorriso amigável. Posso te pagar uma Coca-Cola? Queria conversar um pouco. Miguel assentiu, guardando cuidadosamente o violão em seu estojo surrado. Leonardo notou que o instrumento, apesar de simples, era bem cuidado, com cordas novas e sem arranhões significativos.
Sentaram-se em uma mesa mais afastada. O dono do bar, que se apresentou como seu Antônio, pareceu não reconhecer Leonardo, ou pelo menos disfarçou bem, tratando-o como qualquer outro cliente. Então, Miguel, me conta mais sobre você. Como veio parar em São Paulo, cantando nos metrôs e bares? O jovem baixou os olhos, mexendo nervosamente no copo de refrigerante. É uma história complicada. Não sei se vale a pena contar. Todas as boas histórias são complicadas, respondeu Leonardo. Pelas músicas que escolhe cantar e pelo jeito que as interpreta, acho que tem muita história aí. Miguel respirou fundo, como se tomasse coragem, e começou. Minha família tinha uma pequena propriedade nos arredores de Goiânia. Não era grande coisa, mas dava para viver bem. Meu pai criava um pouco de gado e plantava milho. Minha mãe dava aulas na escola rural. Cresci ouvindo música sertaneja. Seu trabalho especialmente era o favorito do meu pai. Um sorriso melancólico cruzou o rosto do garoto ao mencionar o pai. No ano passado, vieram umas chuvas muito fortes, e o rio que passa perto da nossa terra transbordou. Perdemos quase tudo da plantação. Meu pai teve que vender parte do gado para cobrir as dívidas, mas não foi suficiente. Começaram a aparecer pessoas dizendo que a terra tinha que ser vendida para cobrir empréstimos que ele tinha feito no banco. Leonardo ouvia atentamente, reconhecendo naquela história elementos familiares de tantas famílias do interior do Brasil. Meu pai sempre foi um homem orgulhoso, sabe? Do tipo que não aceita ajuda, que acha que tem que resolver tudo sozinho. Ele começou a ficar diferente, mais calado, bebendo mais que o normal. Miguel fez uma pausa, os olhos marejados. Uma noite, ele não voltou para casa. Encontraram ele na manhã seguinte, perto da represa. Disseram que foi acidente, que ele deve ter escorregado. Mas minha mãe e eu sabíamos a verdade. A voz do garoto falhou, e Leonardo sentiu um nó na própria garganta. Colocou uma mão sobre o ombro do jovem, dando-lhe tempo. Depois disso, as coisas desandaram de vez. Os credores tomaram a terra, e minha mãe não conseguia mais dar aulas. A depressão a consumiu. Minha tia, irmã dela, nos acolheu por um tempo, mas o marido dela não nos queria lá. Discutiam o tempo todo por nossa causa. E como você veio parar em São Paulo? Minha mãe tem uma prima aqui. Ela ofereceu ajuda. Disse que poderia arranjar trabalho para minha mãe em uma escola particular onde tem contatos. Vendemos o pouco que nos restava e viemos. Mas ao chegar, descobrimos que a vaga prometida não existia mais. A prima deixou a gente ficar na casa dela por algumas semanas, mas o apartamento é pequeno e o marido dela também começou a ficar incomodado. Miguel tomou um gole da Coca-Cola antes de continuar. Minha mãe conseguiu um trabalho como auxiliar de limpeza em um hospital. Paga pouco, mas deu para alugar um quarto em uma pensão em Itaquera. Eu tentei arranjar emprego também, mas sendo menor de idade e sem ter terminado o ensino médio, ninguém quer contratar. Foi quando peguei o violão do meu pai, a única coisa de valor que não vendemos, e comecei a tocar no metrô. E quanto à escola? Você ainda estuda? Tive que parar por enquanto. Precisava ajudar em casa. O que ganho cantando não é muito, mas ajuda a pagar as contas e comprar remédios para minha mãe. Ela ainda não está bem. Às vezes passa dias sem sair da cama. Leonardo sentiu uma onda de emoção. A história daquele garoto poderia facilmente ter sido a sua própria em outra vida, com outras circunstâncias. O talento desperdiçado, a luta diária pela sobrevivência, a responsabilidade precoce. Tudo isso ressoava profundamente com o cantor, que também viera de origens humildes antes da fama. E esse seu Antônio, como você começou a tocar aqui? Ele me viu no metrô um dia e me ofereceu para tocar aqui nas noites de terça e quinta. Me paga R$ 50 por noite, mais as gorjetas que o pessoal deixa. É bom porque aqui consigo jantar também. Ele sempre me dá um prato de comida no final da noite. A simplicidade e a gratidão com que Miguel falava de coisas tão básicas comoveram Leonardo ainda mais.
O garoto não demonstrava revolta ou amargura, apenas uma maturidade forçada pelas circunstâncias. Miguel, eu quero te ajudar, não só pelo seu talento, que é inegável, mas porque sua história me tocou. Todos precisamos de uma mão estendida em algum momento da vida. Os olhos do garoto se iluminaram com uma mistura de esperança e desconfiança. Por quê? O senhor, você nem me conhece direito. Às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho por uma razão. Acredito nisso. E algo me diz que nosso encontro não foi por acaso. Leonardo tirou o celular do bolso e fez uma ligação rápida. Júnior, preciso que você organize algumas coisas para amanhã de manhã. Encontrei o garoto que te falei. A manhã seguinte amanheceu com o céu limpo em São Paulo, um contraste com os dias chuvosos anteriores. No apartamento de cobertura que Leonardo mantinha nos Jardins para suas estadias na capital, o cantor tomava café enquanto explicava a situação para Júnior, seu produtor e amigo de longa data. Léo, entendo sua vontade de ajudar, mas precisamos ter cuidado. Já vimos muitas histórias assim terminarem mal. E se for golpe? E se a imprensa descobrir e distorcer tudo? Leonardo balançou a cabeça, irredutível. Você não viu os olhos desse menino, Júnior? Não é golpe. E quanto à imprensa, que descubram, não estou fazendo nada errado. Estou ajudando alguém que precisa, alguém com talento real. O produtor suspirou, conhecendo bem aquele tom determinado. Tudo bem, já organizei o que você pediu. O estúdio está reservado para as 11 horas. A assistente social que você pediu para contatar estará lá às 10 horas, aqui no apartamento. E já pedi para prepararem os documentos para a bolsa de estudos, caso decida seguir com isso. Leonardo sorriu, satisfeito. Júnior podia ser cauteloso, mas era eficiente e leal. Às 9h30, a campainha tocou. Miguel estava na portaria, acompanhado por uma mulher de meia idade que Leonardo presumiu ser sua mãe. Pediu que o porteiro os deixasse subir. Quando a porta do elevador se abriu, Leonardo pôde ver melhor a mulher. Dona Helena, como se apresentou, tinha no rosto os mesmos traços delicados do filho, mas suas feições estavam marcadas pelo cansaço e pelo sofrimento. Vestia-se com simplicidade, mas com cuidado, claramente tendo se esforçado para estar apresentável naquele encontro inesperado. Senhor Leonardo, nem sei como agradecer por ter notado meu filho. Ele fala do senhor desde que era pequeno, sempre cantou suas músicas. Por favor, me chame só de Leonardo. E não precisa agradecer. Seu filho tem um talento extraordinário, Dona Helena. Poucas vezes vi alguém tão jovem cantar com tanta alma. Miguel sorria timidamente, segurando o estojo do violão com força, como um talismã. Leonardo os convidou para entrar e ofereceu café da manhã, que aceitaram após alguma hesitação. Durante a refeição, pôde observar melhor a dinâmica entre mãe e filho. Era evidente o amor entre eles, mas também notou como Miguel assumia uma postura protetora, sempre atento às necessidades da mãe, verificando se ela estava comendo, se precisava de algo. Às 10 horas, a assistente social chegou. Cristina era uma profissional experiente, que Leonardo conhecia através de sua fundação beneficente, que raramente divulgava na mídia. Após as apresentações, explicou o propósito de sua presença. Dona Helena, Miguel, o Leonardo me pediu para ajudar vocês a regularizar algumas situações e ver quais benefícios sociais vocês têm direito. Também posso orientar sobre programas de retorno aos estudos e capacitação profissional. A expressão de Helena alternava entre confusão e gratidão. Mas por que o senhor... Você está fazendo tudo isso por nós? Perguntou finalmente, dirigindo-se a Leonardo. O cantor trocou um olhar com Miguel antes de responder. Dona Helena, acredito que talentos como o do seu filho não podem se perder por falta de oportunidade. E ninguém consegue desenvolver seu potencial quando está preocupado com a sobrevivência básica. Quero dar a chance que muitos não tiveram, a chance que eu tive quando comecei.
Enquanto Cristina conversava com Helena em uma sala separada, levantando informações sobre sua situação, Leonardo levou Miguel para conhecer o pequeno estúdio que mantinha no apartamento. "Oh, caramba! Isso é incrível!" exclamou o garoto ao ver os equipamentos. Seus olhos brilhavam enquanto observava os instrumentos, os microfones profissionais, a mesa de som. "Quer experimentar?" perguntou Leonardo, indicando uma das guitarras na parede. Miguel hesitou. "Não sei tocar guitarra direito, só violão mesmo. Tem um violão ali também, aquele Martim de 12 cordas." O jovem se aproximou com reverência do instrumento, muito superior ao seu velho violão. "Posso mesmo?" "Claro, música é para ser tocada." Miguel pegou o violão cuidadosamente, ajustou-o no colo e começou a dedilhar. Depois de um momento testando o instrumento, começou a tocar "Pense em Mim" novamente, a música que Leonardo o ouvira cantar no primeiro encontro. Leonardo pegou outro violão e o acompanhou, criando um dueto improvisado. As vozes se encontraram naturalmente, a experiência do cantor profissional complementando o talento bruto do jovem. Quando terminaram, ambos sorriam. "Você tem o dom, Miguel. Não é algo que se aprende, é algo que se nasce, mas precisa ser desenvolvido, lapidado." O garoto assentiu, devolvendo o violão com cuidado. "Meu pai dizia isso. Ele me ensinou os primeiros acordes, sabia? Nas noites depois do trabalho na roça, ele pegava o violão e tocava. Dizia que a música tirava o cansaço melhor que qualquer remédio." Leonardo sorriu, compreendendo perfeitamente o sentimento. Hoje seu pai estava certo. "E agora vou te fazer uma proposta séria, mas quero que pense bem antes de responder." O semblante de Miguel ficou atento. "Conversei com uma escola de música aqui em São Paulo, uma das melhores. Eles têm um programa de bolsas para jovens talentos. Se você quiser, pode fazer o teste para entrar. Cobriria todas as despesas. E ainda poderia incluir uma ajuda de custo para você e sua mãe se estabelecerem melhor." Os olhos do garoto se arregalaram. "Mas eu preciso ajudar minha mãe. Não posso só estudar música. Por isso, chamei a Cristina. Ela vai ajudar sua mãe a encontrar um trabalho melhor. E temos contatos em algumas escolas que poderiam contratá-la como auxiliar administrativa, algo menos pesado que o trabalho atual. Quanto a você, além da escola de música, quero que volte aos estudos regulares. Tenho contatos em um bom colégio que tem horário noturno." Miguel parecia atordoado com tantas possibilidades repentinas. "E o que você quer em troca?" perguntou finalmente, com uma desconfiança que Leonardo compreendeu vir das duras lições que a vida já lhe ensinara. "Que você não desperdice seu talento, que estude, se dedique e um dia, quando estiver pronto, talvez possamos trabalhar juntos, mas sem pressão, sem obrigação. Seu único compromisso é com você mesmo e com a música." Antes que Miguel pudesse responder, Júnior entrou no estúdio. "O carro está esperando para levá-los ao estúdio. Cristina vai acompanhá-los também." Leonardo olhou para o relógio, surpreso com como o tempo havia passado rápido. "Vamos conhecer um estúdio de verdade agora. Quero gravar algumas faixas com você para termos um registro do seu talento atual e vermos sua evolução daqui a um tempo." O estúdio ficava em Pinheiros, em um prédio discreto que não chamava a atenção por fora, mas que abrigava um dos melhores equipamentos de gravação do país. Ao entrarem, Miguel e Helena olhavam tudo com espanto, enquanto os técnicos e músicos cumprimentavam Leonardo com familiaridade. "Pessoal, este é Miguel, um talento que descobri recentemente. E esta é Dona Helena, mãe dele. Vamos gravar algumas faixas hoje, só para ter um registro." Os profissionais receberam Miguel com respeito e curiosidade. Leonardo havia falado sobre ele com entusiasmo, e todos estavam interessados em ver se o garoto realmente tinha o potencial que o cantor afirmava. A sessão de gravação começou de forma tensa, com Miguel visivelmente nervoso diante dos equipamentos profissionais e da plateia de músicos experientes. Sua voz saía trêmula, falhando em notas que normalmente acertaria com facilidade. Leonardo percebeu o problema e interrompeu a gravação. "Vamos fazer diferente.
Todo mundo sai. Ficamos só eu, Miguel e o técnico de som. Vamos deixar o ambiente mais leve. Com menos olhos sobre ele, Miguel começou a relaxar. Leonardo sugeriu que ele fechasse os olhos e imaginasse que estava cantando no metrô ou no quintal de sua antiga casa em Goiânia. Canta para você mesmo, Miguel. Esquece que estamos gravando. A estratégia funcionou. Na nova tentativa, a voz do garoto fluiu naturalmente, com toda a emoção e intensidade que Leonardo havia notado naquele primeiro encontro. Gravaram 3 músicas, Pense em Mim, Talismã e uma composição própria de Miguel. Uma canção simples, mas emocionante, sobre a vida no campo e a saudade do pai. Ao final da sessão, até os músicos mais céticos estavam impressionados. Júnior, que observava tudo com atenção profissional, aproximou-se de Leonardo, enquanto Miguel conversava animadamente com o técnico de som. Você tinha razão, Léo. O garoto tem algo especial. Precisamos investir nele, desenvolver esse talento. Leonardo sorriu, satisfeito. Já estou um passo à frente, amigo. Enquanto estivermos em São Paulo, quero que ele venha todos os dias ao estúdio para sessões de treino vocal e aprimoramento no violão. Vou colocá-lo em contato com os melhores professores. E você vai ajudar a organizar tudo isso. No caminho de volta, com Miguel e Helena no carro, Leonardo explicou os próximos passos. A assistente social já havia iniciado os procedimentos para incluí-los em programas sociais e estava organizando uma visita a um apartamento pequeno, mas decente, muito mais próximo do centro que a pensão em Itaquera, onde viviam atualmente. Dona Helena, a senhora poderia ir com Cristina amanhã visitar o apartamento? Se gostar, podemos providenciar a mudança rapidamente. A mulher, ainda assimilando todas as mudanças repentinas, assentiu com lágrimas nos olhos. Leonardo, nunca vou poder agradecer o suficiente. Isso parece um sonho. A senhora já agradece criando um filho tão talentoso e de bom caráter. E falando em caráter, Miguel, quero que prometa uma coisa. O garoto, que observava a cidade pela janela do carro, virou-se atento. O que vai manter os pés no chão? Talentos se perdem não só por falta de oportunidade, mas também pelo excesso de confiança, pelo deslumbramento. Quero que se lembre sempre de onde veio e de quem você é. Miguel olhou nos olhos do cantor com uma maturidade surpreendente. Prometo. E prometo também honrar a memória do meu pai com cada música que cantar. Leonardo sentiu uma emoção profunda ao ouvir aquelas palavras. Havia algo especial naquele garoto, algo que ia além do talento musical, uma integridade, uma força interior que as dificuldades da vida não tinham conseguido quebrar. Ao se despedirem na portaria do prédio onde Leonardo estava hospedado, o cantor entregou a Miguel um pacote. O abra quando chegar em casa. Mais tarde, naquela noite, em seu quarto na pequena pensão em Itaquera, Miguel abriu o pacote e encontrou um celular novo, um conjunto de partituras de músicas sertanejas clássicas e um violão profissional da mesma marca que Leonardo usava em seus shows. Junto, havia um bilhete escrito à mão, para novos acordes e novas histórias. Amanhã começa uma nova fase. Esteja pronto às 9h. Leonardo. Miguel abraçou o novo violão contra o peito, deixando as lágrimas correrem livremente pela primeira vez desde a morte do pai. Não eram mais lágrimas apenas de tristeza, mas também de esperança e gratidão. 6 meses se passaram desde o encontro no metrô. A vida de Miguel e Helena havia se transformado completamente. Do pequeno quarto na pensão em Itaquera, mudaram-se para um apartamento modesto, mas confortável no bairro da Liberdade, a apenas algumas estações de metrô do centro. Helena conseguira emprego como assistente administrativa em uma escola particular, onde também voltara a estudar à noite para completar sua formação em pedagogia, interrompida anos antes pelo casamento e pela maternidade. Miguel agora dividia seu tempo entre a escola regular, onde cursava o 2º ano do ensino médio, e a prestigiada escola de música, onde fora aceito com bolsa integral após impressionar os avaliadores.
3 vezes por semana. Frequentava sessões de treinamento no estúdio com professores de canto e instrumentos, aprendendo não apenas a aprimorar seu talento natural, mas também teoria musical, composição e produção. Naquela manhã de domingo, Leonardo chegava a São Paulo após uma série de shows pelo Nordeste. Sua primeira parada, antes mesmo de ir para casa, foi no pequeno auditório da Escola de Música, onde Miguel faria sua primeira apresentação formal como parte da avaliação semestral. O cantor entrou discretamente, sentando-se no fundo do auditório, já parcialmente ocupado por pais e professores. No palco, alunos se revezavam em apresentações solo e em pequenos grupos, demonstrando o progresso alcançado nos últimos meses. Quando Miguel subiu ao palco, Leonardo notou imediatamente a transformação. O garoto tímido e desconfiado que encontrara no metrô agora se movia com mais confiança. Vestia-se com simplicidade, mas com roupas novas e bem cuidadas. Seu cabelo estava cortado de forma moderna e seus olhos, embora ainda profundos, tinham agora um brilho de esperança que antes faltava. Miguel ajustou o microfone e sorriu timidamente para a plateia. Boa tarde a todos. Vou apresentar uma composição própria, chamada Encontros. Dedico esta música a alguém que mudou minha vida quando eu menos esperava. Seus dedos começaram a dedilhar o violão em um ritmo melancólico, mas esperançoso. A voz que Leonardo conhecera meses antes estava ainda mais bonita, mais controlada, sem perder a emoção que a tornava especial. A canção falava sobre destinos que se cruzam, sobre segundas chances e recomeços, tocando o coração de todos os presentes. Leonardo sentiu um nó na garganta. A letra, embora nunca mencionasse nomes, claramente narrava a história dos dois. O encontro no metrô, a mão estendida quando tudo parecia perdido. A música como salvação. Era uma homenagem sincera e emocionante. Ao final da apresentação, o auditório explodiu em aplausos. Os professores trocavam olhares impressionados e alguns estudantes mais velhos pareciam ligeiramente invejosos do talento natural do novato. Helena, sentada na primeira fila, chorava abertamente de orgulho. Após a apresentação, quando os alunos e familiares se reuniam para um pequeno coquetel, Leonardo aproximou-se de Miguel, que conversava animadamente com outros estudantes. Parece que alguém está se adaptando bem à vida de músico, comentou com um sorriso. Miguel virou-se surpreso, um enorme sorriso iluminando seu rosto. Leonardo, não sabia que você viria. Pensei que ainda estivesse em turnê. E perder sua primeira apresentação oficial? De jeito nenhum. Os jovens ao redor observavam boquiabertos a interação, finalmente entendendo os rumores sobre o apadrinhamento de Miguel por um grande nome da música. A música... Você gostou? Perguntou Miguel, subitamente mais sério. Gostei, Miguel. Foi linda. Você tem um dom para compor que vai além da técnica. Consegue transmitir emoção verdadeira, e isso não se ensina em escola nenhuma. O rosto do garoto se iluminou com o elogio. Aprendi com o melhor. Tenho estudado suas composições, a estrutura, as progressões de acordes. E os professores têm me ajudado muito. Helena se aproximou, cumprimentando Leonardo com um abraço caloroso. Que bênção tê-lo aqui hoje. Miguel estava tão nervoso. Mas quando começou a tocar, tudo mudou. Leonardo notou como Helena também parecia diferente. As olheiras haviam sumido, seu rosto tinha ganhado cor, e seus olhos tinham o mesmo brilho renovado que os do filho. O tempo, aliado a melhores condições de vida e ao acompanhamento psicológico que Cristina havia providenciado, estava ajudando a curar as feridas da perda e das dificuldades passadas. Dona Helena, seu filho, é especial. E não é só pelo talento, é pelo caráter, pela determinação. Isso ele aprendeu em casa, com certeza. A mulher sorriu, emocionada com o reconhecimento. O pai dele ficaria tão orgulhoso. Às vezes penso que ele de alguma forma guiou vocês dois para se encontrarem naquele dia.
O professor de composição de Miguel se aproximou do grupo, apresentando-se a Leonardo. É uma honra conhecê-lo pessoalmente. Queria lhe dizer que seu protegido tem se destacado em todas as aulas. Raramente vejo um aluno tão dedicado e com tanto potencial. Miguel corou com o elogio, mas Leonardo percebeu o orgulho em seus olhos. Professor Augusto tem sido incrível comigo, disse o garoto. Está até me ajudando a registrar minhas composições oficialmente. Na verdade, interrompeu o professor, queria falar sobre isso. Miguel já tem material suficiente para um EP. 6 canções originais de qualidade. Com o apoio certo, Leonardo captou a indireta e sorriu. Acho que é hora de marcarmos uma reunião mais formal para discutir os próximos passos. Miguel, o que você acha de vir ao meu estúdio na próxima semana com o professor Augusto? Podemos conversar sobre possibilidades para seu futuro próximo. Os olhos do garoto brilharam com a perspectiva. Seria incrível. Tenho trabalhado em algumas ideias novas também. Vamos com calma, interveio Helena, sempre atenta para manter os pés do filho no chão. Os estudos regulares continuam sendo prioridade. E devem mesmo, concordou Leonardo. A música é importante, mas a formação completa é fundamental. Por falar nisso, como vão as notas? Melhoraram muito, respondeu Miguel, orgulhoso, especialmente em português e literatura. A professora disse que minha redação sobre o impacto da música sertaneja na cultura brasileira foi a melhor da classe. Leonardo sorriu, satisfeito. O investimento estava valendo cada centavo. Após o evento, Leonardo convidou Miguel e Helena para um almoço em um restaurante próximo. Durante a refeição, o garoto falou animadamente sobre seus progressos, suas novas amizades na escola e seus planos para o futuro. Helena ocasionalmente acrescentava comentários, claramente orgulhosa do filho, mas também visivelmente mais confiante e articulada que no primeiro encontro. Sabe, Leonardo, disse ela em determinado momento, no começo eu tinha medo. Achava que era bom demais para ser verdade, que haveria alguma armadilha. No Brasil, não estamos acostumados com pessoas famosas ajudando desconhecidos sem querer nada em troca. Leonardo assentiu, compreendendo perfeitamente. É um medo natural, dona Helena, e na nossa indústria, infelizmente, existem muitos aproveitadores. Mas desde o início, vi algo especial em Miguel. Algo que me lembrou minha própria jornada, as dificuldades que enfrentei antes da fama. Queria fazer por ele o que gostaria que tivessem feito por mim quando comecei. Mesmo assim, continuou ela, quero que saiba que estamos trabalhando para nos sustentar. O dinheiro que você colocou na conta para nós, estamos usando com sabedoria. Já consegui até guardar um pouco. Esse é o objetivo, dona Helena. Dar a vocês condições de construírem o próprio caminho, não dependerem de ajuda para sempre. Miguel, que ouvia atentamente a conversa, interveio. E eu vou retribuir tudo isso. Um dia, quando estiver fazendo sucesso, vou ajudar outros jovens como eu. É uma promessa. Leonardo sorriu, tocado pela determinação do garoto. Sei que vai. E falando em retribuir, tenho uma proposta para você. Estou organizando um show beneficente no mês que vem, aqui em São Paulo. Vários artistas vão participar. E pensei em você fazer uma participação especial comigo. O que acha? Miguel quase engasgou com o refrigerante. Um show de verdade, com você, na frente de... quanto público? Ginásio do Ibirapuera. Capacidade para cerca de 10.000 pessoas. Mas não se preocupe, você não estará sozinho. Cantaremos juntos. Helena parecia preocupada com a magnitude do evento. Não é muita exposição de uma vez? Ele ainda está aprendendo. Entendo sua preocupação, dona Helena, mas será apenas uma música e acredito que Miguel está pronto. Além disso, a exposição controlada faz parte do aprendizado. Se ele quer seguir carreira, precisa se acostumar com o palco, com o público. Miguel olhava de um para o outro, claramente dividido entre o entusiasmo e o nervosismo. Eu quero fazer isso, mãe. Sei que posso. Helena suspirou.
reconhecendo a determinação no olhar do filho. Tudo bem, mas com ensaios adequados. E você, ela apontou para Leonardo, vai garantir que ele esteja preparado. Palavra de Leonardo, respondeu o cantor, fazendo um gesto solene que arrancou risos dos dois. Nas semanas que se seguiram, Miguel dividiu seu tempo entre as obrigações escolares e os ensaios intensivos para o show beneficente. Leonardo fazia questão de acompanhar pessoalmente a preparação, ajustando detalhes da apresentação e aconselhando o jovem sobre como lidar com o nervosismo e a pressão do palco grande. A música escolhida foi Horizonte Azul, aquela que Leonardo ouvira Miguel cantar na calçada do bar na primeira noite. Agora, com arranjos profissionais e vocais trabalhados, a canção ganhava uma nova dimensão. Na noite do show, nos bastidores do ginásio do Ibirapuera, Miguel caminhava de um lado para o outro, tentando controlar o nervosismo. Vestia roupas novas, escolhidas especialmente para a ocasião. Uma camisa azul escura, calça jeans de boa qualidade e botas de couro típicas do estilo sertanejo, mas com um toque moderno que combinava com sua juventude. Leonardo se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. O nervoso, morrendo de medo, admitiu Miguel com um sorriso trêmulo. E se eu esquecer a letra? E se minha voz falhar? E se as pessoas não gostarem? Primeiro, você não vai esquecer a letra, porque a conhece de cor e salteado. Segundo, sua voz não vai falhar, porque você treinou incansavelmente. Terceiro, as pessoas vão amar, porque você canta com o coração. E mesmo que algo dê errado, o que não vai acontecer, estarei lá com você. O garoto respirou fundo, assentindo. Obrigado, por tudo. Não só por hoje, mas por tudo que fez por mim e por minha mãe nesses meses. Leonardo sorriu, emocionado com a sinceridade do agradecimento. Você merece cada oportunidade, Miguel, e fez bom uso delas. Estou orgulhoso de você. O apresentador do evento chamou Leonardo ao palco, anunciando que ele faria uma participação especial com um jovem talento descoberto nas estações de metrô de São Paulo. A plateia aplaudiu entusiasmada, curiosa sobre quem seria o misterioso novato. Leonardo subiu primeiro, sendo recebido com uma ovação. Após cumprimentar o público, pegou o microfone. Boa noite, São Paulo. É sempre um prazer enorme estar aqui, especialmente para uma causa tão importante como esta. Hoje, quero compartilhar com vocês algo muito especial. Há 6 meses, em um dia chuvoso como tantos outros nesta cidade, eu estava atrasado para um compromisso e precisei pegar o metrô. Foi lá que ouvi uma voz que me tocou profundamente. A plateia ouvia atentamente enquanto Leonardo narrava brevemente o encontro com Miguel e a história comovente por trás do jovem cantor. E é por isso que hoje, com muito orgulho, quero apresentar a vocês um talento que em breve vocês verão brilhar por aí. Miguel Oliveira. Miguel entrou no palco sob aplausos curiosos. Parecia pequeno no enorme espaço, mas quando se posicionou ao lado de Leonardo e ajustou o violão, uma transformação sutil aconteceu. Sua postura mudou, seus olhos ganharam foco, e quando começou a dedilhar os primeiros acordes de Horizonte Azul, toda a hesitação desapareceu. Leonardo começou a cantar o primeiro verso, sua voz experiente e potente preenchendo o ginásio. Quando Miguel se juntou no refrão, a química entre os dois era palpável. O jovem não apenas acompanhava o ídolo, sua voz juvenil, mais emotiva, complementava perfeitamente o timbre mais maduro de Leonardo, criando uma harmonia que emocionou o público. No segundo verso, Leonardo fez um gesto para Miguel assumir sozinho. Por um breve momento, o pânico cruzou o rosto do garoto, mas logo deu lugar à concentração. Sua voz, agora solo, soou clara e poderosa, enchendo o espaço com uma interpretação que falava de perda, superação e esperança. O público, inicialmente curioso, agora estava completamente envolvido.
Pessoas levantavam os celulares para registrar o momento e muitos cantavam junto, emocionados. No camarim, Helena assistia à apresentação em um monitor, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, enquanto via seu filho realizando um sonho que parecia impossível meses antes. Quando a música terminou, o ginásio explodiu em aplausos. Leonardo abraçou Miguel, que sorria incrédulo com a reação do público. Juntos, agradeceram e deixaram o palco sob uma prolongada ovação. Nos bastidores, Miguel foi recebido com abraços emocionados da mãe e cumprimentos entusiasmados da equipe técnica. Ainda em estado de choque com o sucesso da apresentação, ele mal conseguia articular palavras. "Você arrasou, filho. Seu pai estaria tão orgulhoso", disse Helena, abraçando-o com força. Júnior, o produtor de Leonardo, aproximou-se com um sorriso largo. "Miguel, isso foi impressionante. A química entre vocês dois no palco é algo raro." Leonardo, que conversava com outros artistas que se apresentariam em seguida, voltou-se para o garoto com um sorriso orgulhoso. "E aí, como se sentiu?" "Foi incrível. Quando comecei a cantar sozinho, achei que ia desmaiar de nervoso, mas então olhei para a plateia, vi todas aquelas pessoas ouvindo, sentindo a música. Foi como se tudo fizesse sentido. Sabe?" Leonardo assentiu, conhecendo bem aquela sensação. "Esse é o poder da música, Miguel. Ela conecta pessoas, cura feridas, conta histórias que precisam ser ouvidas." Um jornalista de uma grande emissora se aproximou, pedindo para entrevistar os dois. Leonardo olhou para Miguel, consultando-o silenciosamente. "Tudo bem para você?" O garoto respirou fundo e assentiu. "Estou pronto." A entrevista foi breve, mas impactante. Miguel falou com surpreendente eloquência sobre sua jornada, sobre como a música o ajudara a superar momentos difíceis e sobre a oportunidade inesperada que mudara sua vida. Quando o jornalista perguntou sobre seus planos para o futuro, ele olhou para Leonardo antes de responder. "Quero terminar meus estudos, continuar aprendendo música, compondo. Leonardo me ensinou que não adianta ter pressa. Cada coisa tem seu tempo, e estou aproveitando cada momento desse aprendizado." "Sábias palavras para alguém tão jovem", comentou o jornalista, visivelmente impressionado. "Leonardo, o que você vê no futuro de Miguel?" O cantor sorriu, colocando um braço sobre os ombros do garoto. "Vejo um grande artista em formação. Alguém que não apenas tem talento, mas tem história para contar, tem alma. E isso é o que realmente importa na música. Técnica se aprende, mas emoção verdadeira, isso é um dom." Após a entrevista, enquanto se preparavam para deixar o evento, Leonardo chamou Miguel e Helena para uma conversa particular. "O show de hoje foi apenas o começo. A repercussão vai ser grande, tenho certeza. Várias pessoas já me perguntaram sobre você, Miguel. Produtores, empresários, gente da indústria." O garoto arregalou os olhos, dividido entre excitação e apreensão. "O que isso significa?" "Significa que as portas estão se abrindo. Mas vamos fazer isso do jeito certo. Primeiro, você termina seus estudos regulares e continua sua formação musical. Paralelamente, vamos trabalhar no seu primeiro EP, com aquelas composições que o professor Augusto mencionou. Sem pressa, com qualidade." "E depois?" perguntou Miguel, olhos brilhando de expectativa. "Depois, o céu é o limite, mas um passo de cada vez. Combinado? Mantenha os pés no chão, a humildade e a paixão pela música. O resto virá naturalmente." Helena, que ouvia atentamente, interveio. "E os estudos continuam sendo prioridade." Leonardo e Miguel trocaram um olhar cúmplice e sorriram. "Sem dúvida, dona Helena, a educação é o fundamento de tudo." 2 anos depois, Miguel lançava seu primeiro álbum completo, produzido por Leonardo. As 10 faixas, todas composições próprias, contavam sua história, desde os dias difíceis após a perda do pai até o recomeço em São Paulo e a realização de seus sonhos.
O disco, intitulado Encontros, incluía um dueto com Leonardo na faixa título, aquela mesma música que o garoto apresentara em sua primeira avaliação na escola de música. O lançamento aconteceu em um show no mesmo ginásio do Ibirapuera, onde Miguel fizera sua estreia. Agora, aos 18 anos, formado no ensino médio e cursando faculdade de música, ele subia ao palco com mais confiança, mas com a mesma emoção genuína que cativara Leonardo naquele primeiro encontro no metrô. Nos bastidores, antes do show começar, Leonardo encontrou Miguel sozinho, afinando seu violão, não mais o instrumento que ganhara 2 anos antes, mas outro ainda melhor, comprado com o adianto de seu primeiro contrato profissional. Nervoso, Miguel sorriu, reconhecendo a pergunta familiar. Um pouco, mas de um jeito bom. Aquele frio na barriga que me lembra o quanto tudo isso é importante, o quanto é real. Leonardo assentiu, orgulhoso da maturidade do jovem. Sua mãe está na primeira fila. Nunca a vi tão feliz. Ela merece cada momento de felicidade. Passamos por tanto juntos. E olha onde chegaram. Isso é o resultado da sua força, Miguel. Eu apenas abri uma porta, mas foi você quem caminhou através dela, com seu talento e dedicação. O jovem levantou-se, abraçando Leonardo com força. Você fez muito mais que abrir uma porta. Você restaurou nossa esperança quando pensávamos que não havia mais nada a esperar da vida. Leonardo retribuiu o abraço, emocionado. Em sua longa carreira, havia conquistado fama, fortuna e reconhecimento, mas poucas coisas o enchiam de tanto orgulho quanto ver a transformação de Miguel, não apenas como artista, mas como pessoa. Pronto para brilhar, Miguel sorriu, seus olhos refletindo a mesma determinação que Leonardo vira naquele primeiro dia, mas agora acompanhada de confiança e maturidade. Mais que pronto. Enquanto Miguel subia ao palco sob aplausos entusiasmados, Leonardo ficou nos bastidores, observando com o coração cheio. Aquele garoto que encontrara cantando sozinho no metrô, carregando o peso do mundo nos ombros, agora começava a escrever seu próprio capítulo na música brasileira. A história por trás daquele encontro havia partido seu coração, sim. Mas juntos haviam transformado aquela dor em algo belo, em música que tocava outras almas, em esperança que inspirava outros sonhos. E isso, refletiu Leonardo, enquanto ouvia a voz poderosa de Miguel ecoando pelo ginásio lotado, era o verdadeiro poder da música, conectar histórias, curar feridas e transformar vidas, uma nota de cada vez.